com relação a essa deficiência que a gente tem nos centroavantes, tanto no Pedro quanto no Gabigol. Será que é coincidência os dois caírem de produção? Ou tem dedo do Sampaoli nessa queda de produção dos nossos dois centroavantes? Então, em relação à queda de produção dos centroavantes, Argel e Carioca, eu acho que assim a gente está pecando ainda na criação. Mesmo quando o Arrascaeta joga e ele é um cara que se destaca, eu acho que a bola não está chegando, né? E tem muito a ver com as mudanças que eu acho que o São Paulo ele faz a todo momento e a gente consegue ter dois, três jogos bons, aí depois a gente perde para um time que a gente, né, um Olímpia da vida fazendo chuveirinho e a gente não compete. Então eu acho que falta na criação. Ele tá vendo o Vitor Hugo à frente do Everton Ribeiro. Eu insistiria no Everton Ribeiro ainda. Cara, o Flamengo em si tem um problema muito sério, cara. Treinamento. Então, assim, não tem o que falar. O Flamengo, por tudo que tá acontecendo, essa coisa de manter treinador por 6 meses em média, comissão técnica mudar, jogador faz birra, a diretoria quer se meter, não tem como o Flamengo jogar bem. E acaba o que tá vindo de fora interferindo dentro do campo. O Pedro e Gabigol hoje, a gente já falou até outras vezes no grupo da Fla Campinas, cara, no Brasil você não vai ter dois jogadores de frente como nós temos. É impressionante o que esses caras jogam. Mas também precisa ter uma renovação. A gente está sem o Arrascaeta, o Everton tem ficado no banco. A gente tem usado o Vitor Hugo, que não é a função dele. A gente tem o BH que joga muito pela lateral, quer dizer, não é um cara para vir de meia. Então, assim, tá faltando exatamente um meia para que essa bola chegue no Gabigol ou no Pedro. E isso o Flamengo tá pecando. Então, a gente sem o Arrascaeta e dependência, né, que a gente está tendo com ele, a falta dele, é absurda. Então, assim, a gente acostumou a ter os quatro ali na frente, né? O BH, o Gabigol, ou o Pedro, o Everton e o Arrascaeta. E a gente vê que tá o Vitor Hugo sendo o armador, o Gerson fazendo uma função que não é a dele. Foi o que aconteceu ontem. Ele tentou pôr o Gerson numa função à frente dos volantes. Só que, cara, o Gerson segura muito a bola. Pega a bola e vem pra frente, ele volta novamente a bola. Então, assim, não é a função dele. Então, ontem jogamos com 4 volantes. Sinceramente, o Flamengo jogou com 4 volantes ontem. E o BH e o Pedro se virando lá na frente. A bola chega pra Uma eles. coisa que eu acho inadmissível é nós, torcedores rubro-negros, pedir saída de Gabigol ou pedir saída do Pedro. Não faz sentido. Imagina o Palmeiras com Gabigol e Pedro, o Atlético Mineiro com Gabigol e Pedro, o Grêmio com Gabigol e Pedro, ou seja, outro time qualquer com esses jogadores. Será que seria legal o Flamengo enfrentar esses caras? Olha, o Argel, assim, um grande amigo nosso, e eu falei pra você que eu ia gostar de que ele participasse. O Milton é louco. O Milton é louco de falar que tem que vender o Pedro. Eu não venderia o Pedro, assim como assim, apesar da fase ruim do Gabigol, eu não venderia o Gabigol, entendeu? E eu entendo que são jogadores diferentes, cara. Tem que entender isso. Eles não jogam na mesma função e ambos são importantes para o Flamengo e ambos têm características peculiares e não dá para você se desfazer, mesmo que seja para fora, cara. Porque assim, beleza, que nem vamos lá, o Milton tem razão. Vamos vender o Pedro. Vende o Pedro por milhões. Vai contratar quem? Que tenha a mesma qualidade do Pedro. Vende o Gabigol. Vai contratar quem? Sabe? Então o torcedor tem que parar um pouquinho, analisar com frieza, que não é assim, cara. Não é todo ano que a gente vai ganhar 3 campeonatos por ano. Não é isso. A gente tem quase a mesma faixa de idade, a gente sabe disso. A gente já sofreu pra caramba com o Flamengo. Se fosse só, né, aí é erro da diretoria, aí é erro de não ter uma reformulação, a gente procura
substitutos para o Arrascaeta, para o Everton Ribeiro, pô, há 4 anos a gente não consegue. É incrível isso, não tem ninguém aqui no mercado sul-americano, não tem ninguém que a gente consiga contratar. O Vitor Hugo é um bom jogador, mas ele não é um cara que vai dar um toque de qualidade que nem Everton Ribeiro, que nem o Arrascaeta e vai colocar na cara do gol. O BH, o Pedro, o Gabigol, quem tiver. Agora, os dois centroavantes que a gente tem, a gente não pode se desfazer pra ninguém, nem pra fora, nem pra fortalecer os caras de fora. Imagina se, que nem você falou, Argel, se cai num Grêmio, se cai num Atlético Mineiro, encaixa, cara. O Pedro encaixa em qualquer time aí que tá disputando ali entre os 4 primeiros. Ele encaixa em qualquer time, o Pedro, por exemplo. E por que se desfazer do Pedro? A questão que envolveu birra, sabe? Mimado. Os jogadores do Flamengo, alguns ali estão muito mimadinhos. Então vamos parar com um pouquinho, baixa a poeira, deixa o Pedro lá quietinho. Daqui a pouco ele volta a fazer gol. O Gabigol também sempre vai ser. A Copa do Brasil tá chegando aí, ele vai ser decisivo de novo. Então o Flamengo só precisa se acertar e vamos buscar isso aí. Cara, o momento de fúria do torcedor quer vender todo mundo, cara. Isso é um absurdo. Não, assim, é uma São coisa do ídolos. Flamengo isso. É impressionante o Flamengo. O Flamengo chegou a uma estrutura, um patamar que hoje pode trazer grandes jogadores para vir jogar, trazer, pô, cara, eu tenho um plantel, eu tenho uma equipe, eu tenho uma estrutura, dinheiro para pagar esses caras. Aí do nada, como você mesmo disse, pô, eu vou vender o Pedro. Pô, tá, surgiu comentários que o Grêmio queria o Pedro, o Palmeiras queria o Pedro. Pô, cara, vai fortalecer os caras. Tem que fortalecer esses caras. Ah, mas, pô, vou manter esses caras até quando no Flamengo? Ué, meu amigo, a gente tem exemplo na Europa que jogador que é pica, que joga pra caramba e fica na mesma equipe por 5, 6 anos, 7 anos. O que falta, o que falta realmente pro Flamengo, pro plantel que temos hoje, é uma liderança que incentive esses caras. Fala assim, meu amigo, nós estamos aqui para ganhar. A gente não aceita o segundo. O primeiro é o que a gente tem que ter. É o que falta. A gente tem assim, pô, a gente tem exemplo, cara. Tem o Messi que foi pra Miami. Ah, mas o cara tem 30. Não importa, velho. O cara botou os negros lá, botou fogo no time dos caras. E os caras estão ganhando. O Cristiano Ronaldo foi pra Arábia. O cara, a vontade que o cara tem de ganhar acaba cativando os colegas, o grupo dele. O que nós temos no Flamengo? Nada. Quem tem no Flamengo é um cara que quer fazer festa no meio de semana, sabe? É o outro que vai pra balada no final de semana, é o outro que fica em casa, e ninguém se conversa. Ah, eu vou me estranhar com o treinador, com a diretoria, e o barco vai assim. Aí chega no vestiário, como é que você vai botar fogo pra esses caras terem vontade de vencer? Não vai ter. Não vai É, ter. Não vai ter, cara. Morreu. Essa vontade morreu. A gente tinha recentemente o Diego. Cara, o Diego podia ter todos os problemas, todas as falhas possíveis. Mas ele vestiu o manto, ele foi o primeiro dessa peça que hoje está completa, que é esse elenco bilionário, né? O Diego, que ele passou, sabe? Ele foi o início de tudo isso e ele incentivava o cara. E o cara queria título, ele queria ganhar. E hoje, o que que acontece? Nós estamos sentados nas taças. Sentados nas taças do ano passado. E poderia ter ganhado mais esse ano. Aí você vê a porcaria do time do Palmeiras e que o Abel quer ganhar tudo. O Dudu que se machucou, o cara fica em casa louco pra jogar. Então assim, falta é. isso pro Flamengo.